Assuntos importantes do dia, sempre com a análise dos nossos comentaristas. Um outro destaque: os Correios estão enfrentando uma crise sem precedentes sob o atual governo, registrando um prejuízo de 2 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. O valor representa o maior déficit da história da estatal nesse período e deve superar o rombo de 2,1 bilhões de reais, ocorrido em 2015 sob a gestão de Dilma Rousseff, no governo de Dilma Rousseff. Em razão da crise, parlamentares da oposição protocolaram no TCU, Tribunal de Contas da União, uma solicitação que busca esclarecimento sobre a administração dos Correios, afirmando que o caso representa o maior escândalo da gestão. Segundo o autor dessa medida, deputado Evair de Mello, há fortes indícios alarmantes de má gestão e atos ilícitos na empresa. Os maus resultados das estatais aumentaram a pressão política sobre o Planalto, que prepara 3 decretos com o objetivo de reestruturar a governança dessas empresas e seus modelos de negócio. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, claro, em destaque essa situação dos Correios, né, Dávila? Mas é por essa e por outras que você defende a privatização das estatais, né, Dávila? Privatiza tudo, somando todas as estatais. Nós faríamos, sabe quanto de dinheiro? Por volta de R$1 trilhão. Resolveria a questão fiscal, resolveria tudo. Além de fazer dinheiro, o governo deixaria de perder dinheiro. Esse governo petista é um desastre, é o maior rombo da história das estatais. Não é só o Correio, não. Todas as estatais estão no vermelho, é uma coisa inacreditável, é a má gestão. E a má gestão está ligada a uma outra decisão que esse governo adora fazer, é o aparelhamento das estatais, é transformar as estatais em cabide de emprego de aliados políticos, que são muito leais ao governo, mas são muito incompetentes. O resultado é o aumento do rombo das contas públicas. Dinheiro que deveria estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança, está saindo do Tesouro Nacional para acabar ou tampar buraco de estatais causados por gente incompetente, mas lealmente ligado ao partido que está no poder. Pois é, inclusive há algumas reportagens que saíram em veículos conhecidos que indicam o volume de patrocínios que foram ofertados pelos Correios a grandes eventos importantes, enfim. Diante dessa situação, muitos se questionam, era o momento para a empresa investir nesses eventos culturais? Enfim, é preciso analisar isso também. Você, Cristiano Beraldo, oposição cobrando explicações sobre esse prejuízo dos Correios. Caminhamos para bater um recorde, viu, Beraldo? E um recorde, péssimo. Ô, Canhato, eu não acredito que diante de toda essa publicidade dos Correios, você não ficou assim movido por uma vontade incontrolável de escrever uma carta a alguém, nem para o Papai Noel, Canhato, para justificar a existência dos Correios. Olha, Canhato, os Correios têm uma história inicialmente muito importante para o Brasil. Passados os anos, as décadas, se tornou numa peça de negociação política e, por fim, nesses últimos tempos, se tornou um antro de roubo. Aliás, rouba-se o dinheiro da população brasileira que banca esse rombo, mas pior do que isso, roubou-se também o dinheiro da aposentadoria dos funcionários dos Correios, produzindo uma tragédia no fundo de pensão dos Correios, o Postales, em operações de centenas de milhões, quiçá bilhões de reais, que foram utilizados em investimentos completamente fraudados, de forma absurda, e que agora os funcionários dos Correios, aqueles que estão aposentados, estão recebendo menos para cobrir o roubo e o rombo. E os que estão na ativa já sem a perspectiva de terem a aposentadoria que acreditaram que teriam. Não faz nenhum sentido mais a estrutura dos Correios no Brasil.
mas a vontade de roubar, a vontade de fazer dos Correios um ambiente para acomodar parceiros inúteis da política é tão grande que ele continua aí, existindo e dando prejuízo. O que é triste, é lamentável e um desrespeito aos funcionários sérios que estão ali trabalhando. O fato concreto é que o mundo mudou. Essa estrutura não faz absolutamente mais nenhum sentido. Só que ninguém fala de Correios olhando para frente das transformações que precisam fazer e da adequação necessária à realidade. É sempre com demagogia, é sempre nesse contexto absurdo que a gente vê acontecer no Brasil. Por isso, Caniato, os Correios vai perdendo a sua legitimidade. Os Correios brasileiros vão perdendo a sua razão de ser e muito melhor estariam se administrados de forma profissional e o governo simplesmente se retirasse com toda a sua incompetência e imoralidade dessa atuação econômica. Pois é, a notícia em destaque, né? A oposição cobrando explicações, inclusive com um ofício enviado ao Tribunal de Contas da União para que seja divulgado um parecer sobre esse prejuízo dos Correios. Você, Mota, a atual administração dos Correios caminha para fechar com o maior prejuízo da história da estatal. Bom, a gente só pode esperar que esse ofício enviado pelo TCU não tenha sido enviado pelos Correios. Olha, nomear os presidentes das empresas estatais é uma das prerrogativas do governo federal. Prerrogativas com P maiúsculo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Roberto Campos, o avô, dizia que no Brasil empresa privada é aquela que é controlada pelo governo. E empresa estatal é aquela que ninguém controla. Não há nada, absolutamente nada, que uma empresa estatal faça que uma empresa privada não possa fazer muito melhor. Por quê? Isso não é preconceito contra trabalhadores do Estado, contra servidores públicos, de forma nenhuma. O que acontece é que o Estado não tem incentivo para ser eficiente e para prestar um bom serviço. Ao contrário, quanto mais as estatais forem usadas como cabides de emprego, quanto mais elas fizerem investimentos inúteis em redutos eleitorais, quanto mais prejuízo for gerado em contratos com os fornecedores amigos, melhor para o Estado, melhor para aqueles que controlam as estatais. Por isso mesmo, até uma privatização mal feita é melhor do que qualquer estatização. Então, privatiza tudo, privatiza sem piedade, privatiza já.